Ao longo da história, a Igreja Católica promoveu a realização de concílios ecuménicos. O Concílio Vaticano II é o 21º dessa série de reuniões. E a história destes concílios tem sido apresentada neste programa por Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Concílios que foram sendo convocados para resolver problemas concretos, para definir verdades da fé universais. Que se foram esclarecendo e encontrando também a sua linguagem mais apropriada, não é? E nós vimos nas nossas conversas anteriores, portanto nos 3 encontros que já fizemos sobre este ponto, vimos como os primeiros concílios, os primeiros 7, 8 concílios, melhor dizendo, se reúnem todos no Oriente. No Oriente, aliás, com uma presença muito maioritária e quase completa de bispos do Oriente, em torno dos imperadores cristãos do Oriente, quer dizer, de Constantinopla, também chamada Bizâncio, e é aí que eles acontecem. Não vai ser assim a partir de agora. A partir de agora, na nossa série católica, romana, latina, os concílios a que vamos olhar, também muito rapidamente, não pode ser de outra maneira, e só os principais, acontecem todos no Ocidente, acontecem todos no mundo latino. E com uma preponderância muito grande da parte dos bispos de Roma, portanto dos papas ou dos seus legados presentes nas sessões conciliares. E isto acontece porquê? Acontece porque, pouco e pouco, enfim, ao longo do primeiro milénio, mas sobretudo nos últimos séculos do primeiro milénio, o distanciamento entre a parte ocidental do antigo Império Romano, portanto, tudo que fica dos Balcãs para o Ocidente, até aqui a Portugal, e o que se passa dos Balcãs para o Oriente, à volta de Constantinopla, Bizâncio, que desde o domínio turco se chama agora Istambul, não é? Essa divisão vai-se alargando. Esse fosso vai-se alargando. Também no século VIII e também por causa da crise iconoclasta, como nós vimos na última conversa, ou seja, aquela política dos imperadores do Oriente de destruírem imagens, mandarem destruir os ícones, encontrou resistências não só no Oriente, mas também no Ocidente, concretamente nos papas de Roma. Isto tudo distanciou e fez, por outras razões também, que agora não podem vir ao caso, com que os papas do Ocidente se desligassem também dos imperadores do Oriente e passassem a encontrar no mundo ocidental, portanto aqui na Europa Ocidental, outros esteios e outros aliados que eram os reis que se foram convertendo ao cristianismo e sobretudo os reis francos, a partir do século VIII, Pino Breve, Carlos Magno e por aí fora. Portanto, há aqui uma deslocação da Igreja Ocidental para o Ocidente e, enfim, a desvinculação cada vez maior em relação ao Oriente e também a separação do Oriente em relação ao mundo latino. Portanto, são dois mundos que acabam por se fechar muito em si próprios, o oriental e o ocidental. Daí que os concílios que nós agora vamos ver muito rapidamente são os concílios que do século XII para o século XIII se reúnem no próprio, na própria sé, na própria catedral, no próprio paço, diríamos nós à portuguesa, dos bispos de Roma, que é o Latrão. Nós hoje, quando vamos a Roma, encontramos lá a Basílica de Latrão, que é a sede de Roma. A sede de Roma não é São Pedro Vaticano, é o Latrão. E aí estava o Papa, estavam os bispos de Roma, e é aí que esses concílios também, que nós vamos ver agora, ocidentais, latinos, do século XII, do século XIII, se vão reunir, os 4 concílios de Latrão. E eu peço ao Paulo para ler mais um trecho do Combi, que eu depois explicarei rapidamente. Os papas que tomaram a iniciativa da reforma gregoriana intervêm, a partir de agora, como senhores na cristandade. São eles que tomam a iniciativa de convocar os concílios que dizem respeito apenas à Igreja Latina. Concílios de Latrão, 1123, 1139, 1179. O quarto concílio de Latrão, 1215, afirma a consciência e o poder pontifício. A Assembleia legisla em todos os domínios da vida cristã. As pretensões pontifícias opõem-se, uma vez mais, às ambições imperiais no tempo de Frederico II, 1212-1250. A luta atinge o seu ponto culminante quando o Papa Inocêncio IV depõe o Imperador no Concílio de Leão, de 1245. No fim do século XIII, muitos exigem uma reforma da Igreja. Renasce a preocupação pela divisão da Igreja. O segundo Concílio de Leão, 1274, propunha-se encontrar soluções para estes problemas. Os resultados foram escassos.
A reconciliação da Igreja Latina e da Igreja Grega foi efêmera, porque havia sido mal preparada. A reforma não avançou. E temos, enfim, um quadro muito genérico desses concílios do século XII e do século XIII, a que eu agora me vou referir também brevemente. Falava-se da reforma gregoriana. E os nossos telespectadores, gregoriana, pois vem de Gregório, mas qual dos Gregórios? Também falamos do calendário gregoriano, que se refere ao Papa Gregório XIII, já do final do século XVI. Falamos do canto gregoriano, que se refere ao Papa Gregório I, lá do final do século VI. Agora, esta reforma gregoriana é o Papa Gregório VII. O Papa Gregório VII, que o foi no século XI, teve um papel preponderante, ele e depois os seus sucessores, numa reforma grande da Igreja Ocidental, que visou, sobretudo, eximi-la, defendê-la das intermissões exageradas, abusivas dos senhores feudais que punham e dispunham, nomeavam bispos, nomeavam abates, e, portanto, fazer com que a Igreja ficasse mais escutada, digamos, na sua realidade sacerdotal, apostólica, hierárquica, com mais distinção em relação ao poder feudal. Por uma série de razões, isso acabou por vingar, essa tentativa do Papa, dos Papas, do século XI, XII, portanto, reforma gregoriana, referida a Gregório VII, que foi o mais importante deles, e é isso que leva a que, ao longo do século XII e do século XIII, uma série de concílios, reunidos em Roma e esses Latrão, ou então em Lyon, que fica em França, como todos nós sabemos, tenham afirmado essa preponderância papal na cristandade ocidental. E como fonte permanente e vinculativa de legislação. É nessa altura também que se vai codificar o direito canónico, portanto o direito da Igreja, século XII, século XIII e seguintes, assim como o conhecemos hoje. Não nasce aí, mas aí é mais codificado, mais sistematizado. E por isso esses concílios são concílios de reforma eclesiástica interna, sobretudo, e que, por um lado, afirmam essa independência do espiritual em relação ao temporal. Mas, por outro lado, vão mais longe e também a preponderância do espiritual em relação ao temporal. Portanto, essa referência que se faz aí ao Concílio de Lyon de 1245, no tempo do Papa Inocêncio IV, em que ele, reconhecendo que o próprio imperador do Ocidente, o Frederico II, não cumpria as orientações da Igreja, o depõe, não é? E é nesse mesmo concílio, ou nesse mesmo ano, que ele vai fazer algo semelhante em relação ao rei Sancho II de Portugal. Vai considerá-lo um rei que não exerce o seu ministério, e, portanto, tira-lhe o poder e dá ao irmão, futuro Dom Afonso III. São bem exemplo, estes concílios, da tal preponderância hierárquica, e por isso chama-se até hierocracia medieval, o poder sacerdotal em torno da corte de Roma. É nesta lógica que esses concílios, os 4 de Latrão, os 2 de Lyon, ou Leão, se vão afirmar. Os concílios de Latrão, e sobretudo esse terceiro, no tempo do Papa Inocêncio III, em 1215, vão ser muito determinantes na organização também interna e local da Igreja. Portanto, a própria rede paroquial, estes preceitos que vêm até aos nossos dias, de que cada cristão, cada fiel católico, deve confessar-se e comungar ao menos uma vez cada ano pela Páscoa da Ressurreição. Isso vem desse concílio, desse quarto concílio de Latrão, assim como muitas outras determinações respeitantes à vida do clero, ao estado do clero no conjunto do Estado cristão. Não, obviamente, a invenção, mas a reafirmação do clero celibatário na Igreja Latina, que vem muito de trás, mas que aí encontra formulações ainda mais precisas e vinculativas. Portanto, são uma série de normas disciplinares que, de certa maneira, configuram a Igreja Ocidental. E com, enfim, algumas particularidades que a distanciam da Igreja Oriental. Portanto, essa última alusão que o Combi faz ao Segundo Concílio de Lyon, já dos anos 70 do século XIII, também é importante. Porque começa a aparecer, vamos encaminhando para o fim da cristandade medieval, que depois do século XIV e século XV ainda será mais, um apelo à reforma, não é? Porque a Igreja não é só organização. E a Igreja tinha encontrado, por exemplo, na altura do quarto concílio de Latrão, em 1215, uma renovada dimensão carismática à volta de figuras como Francisco de Assis. É? E, portanto, há um apelo cada vez maior a uma Igreja que não se organiza apenas, mas que, sobretudo, que se vitalize, não é? Nessa vida constante que o ressuscitado lhe proporciona. E esses anseios de reforma já aparecem, sobretudo nesse segundo Concílio de Lyon, não irão muito por diante, como também não irá muito por diante, mas já fica enunciada a vontade de reconciliação com a Igreja Oriental, com os gregos. Há aí um ensaio, que enfim depois não terá muito futuro, virão gregos, já alguns, ao segundo Concílio de Lyon,
repito, não terá muita consequência, mas já manifesta um olhar para fora deste mundo ocidental e latino que terá futuro. Veremos então qual é esse futuro, de forma que ele foi sendo definido ao longo da história dos concílios ecuménicos. Voltamos a encontrar-nos desde 8 dias, São Manuel, para continuarmos a apresentar esta história dos concílios ecuménicos na Igreja.